Hello, hello, hello! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao meu da Jenny, o seu pô de ondas. Aqui você aprende, aqui você dá boas risadas e aqui a gente tira aqueles papinhos de WhatsApp que a gente tem reflexões profundas e traz aqui de uma forma muito construtiva pra você aprender e evoluir cada vez mais. É isso mesmo. E hoje a gente vai falar sobre insegurança, né, Jenny? Com certeza, mas antes, você já pode comentar, curtir, compartilhar esse episódio com aquela pessoa muito importante na sua vida, hein? Bora Sabe lá? aquela pessoa que tem um puta potencial e que você olha, cara, por que ela não faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo? Pode ser insegurança. Pode ser insegurança. E dá Então, pra identificar traz... hoje, né, no nosso bate-papo. Com certeza. Então traz pra cá e bora lá. Bora lá. Agora me conta, hein? Como eu consigo identificar que é a insegurança que está causando a minha dificuldade de crescimento, né? Até que ponto a insegurança pode estar me sabotando no meu processo de desenvolvimento? Primeiro, a insegurança, Jenny, ela é um processo de olhar interno. É como eu olho pra mim, pra minhas capacidades, pras minhas habilidades, pro mundo e pras outras pessoas. Então, ela tá muito relacionada àquele processo de autoestima que a gente sempre fala aqui, que a autoestima ela é desenvolvida através de 6 pilares. Então, não, a autoestima não é só sobre o seu cabelo, o teu peso ou o estilo de roupa que você usa. Sim. Mas ela é um contexto emocional, é como você se sente. Sim. E a partir daquilo que eu me sinto, aí eu me expresso pro mundo. Então, existem muitas pessoas que são inseguras, tanto na vida pessoal quanto no profissional, dentro das relações, e elas às vezes não conseguem identificar. Porque imagina a autoestima como óculos. Ela é um óculos que eu enxergo a vida. Se eu coloco um óculos marrom, eu vou enxergar marrom. Se eu coloco um óculos vermelho, eu vou enxergar vermelho. Sim. Se eu coloco um óculos da insegurança, da incapacidade, eu vou enxergar a tudo vida com e as muita possibilidades, né? A partir disso. Não consigo. Não é pra mim. E aí eu vou cercando a minha vida daquilo. E eu não consigo ampliar as minhas possibilidades. E aí a vida fica muito mais do mesmo. Eu tenho muitos sonhos, mas eu não consigo sair do lugar. Eu acho que essa é a primeira coisa que a gente precisa deixar aqui pras pessoas. Eu não consegui entender, assim, o fato, assim, a origem da insegurança, né? Uhum. Ela vem da infância, de uma situação, é muito ligada a trauma ou não? Qual que é a origem disso, assim, sabe? É uma construção. Então, imagina, quando nós somos crianças, a gente é uma folha em branco. Eu chamo de papel ofício. Nós somos um papel, mas aqui, ó, gente, ó, folha em branco. Isso aqui é papel ofício lá de onde eu venho. Lá de onde a Jenny vem é papel sulfite. É sulfite, gente. Comenta aqui embaixo o que você acha no disso. No Brasil é sulfite. Não, lá em Manaus é papel ofício. Então, imagina aqui, ó, você é essa folha aqui, ó, em branco total. Óbvio, tá? Que aqui tem a nossa construção genética, que exerce, enfim, é outra discussão, mas a gente tem uma genética, uma biologia que influencia certos tipos de traços, certos tipos de comportamento. Mas vamos supor que não existe isso e aqui tá o nosso emocional, uma folhinha em branco. E aí todas as nossas experiências que a gente vai tendo ao longo da vida, elas vão criando rascunhos aqui nessa folha. Sim. Então vão criando marquinhas nessa folha. Então aqui tem as tuas primeiras relações familiares. Dentro da tua casa tu vai entender quem é você, qual o seu papel, como que é as relações em si, como que a gente se relaciona. Então aquilo que a gente vive dentro da nossa casa é como se fosse uma verdade absoluta pra gente. E eu interpreto a vida a partir daquilo. Por isso que existe repetição de padrão. Então, pessoas, por exemplo, que viveram em lares muito violentos, elas vão por dois polos opostos. Ou elas não querem não viver aquilo, elas se tornam intolerantes, ou elas repetem aquele padrão. Isso. Das duas, uma. E aí, assim vai. Primeiras relações afetivas, a escola. E aí, tudo isso vai manchando essa folhinha aqui. E aí, você vai interpretando. Você vai dizendo assim, nossa... Você não, né? Tua autoestima, teu cérebro tava dizendo assim, nossa... Isso aqui... Eu fui fazer uma apresentação na escola, eu errei uma palavra e as pessoas riram de mim. Naquele momento ali, né? Se as pessoas riram de mim é porque eu não fui suficiente pra falar aquilo. Então eu nunca mais vou fazer isso. E ali a gente começa um processo de ansiedade social. Aí a pessoa começa a se tornar insegura na hora de fazer uma palestra. Exatamente. Insegura na hora de apresentar um trabalho. Insegura na hora de aparecer nas câmeras. Uhum. Entendi. E aí isso vem dessas experiências ou vem daquilo que você ouviu dentro da sua casa. Então eu atendo pessoas, por exemplo, que ouviram do pai e da mãe. Ah, tu não sabe falar.
você não sabe escrever, olha só, não fala direito. Ou então, fala mais que a boca, não fala nada, só fala merda. Coisas desse sentido. Sim. E hoje são pessoas que têm uma ansiedade social fortíssima. Que têm dificuldade de escrever, que têm dificuldade de se colocar, elas não conseguem ser assertivas, se tornam pessoas muito prolixas na hora de se colocar. Então, se a minha mãe, que é uma figura de autoridade ali, tá dizendo que eu não sei falar, é porque eu não sei. E aí, todas as minhas experiências depois disso vão girar em torno disso. Nossa. E aí, esse se torna o foco da minha insegurança. Nossa, eu lembrei de um caso que eu tinha uma chefe na época, na empresa, o primeiro trabalho que eu tive. E aí, eu nunca tive dificuldade em mandar e-mails para as pessoas. Mandava e-mail, era normal todo mundo trabalhar, tipo, quer pedir alguma coisa, quer evidenciar alguma coisa, eu mandava e-mail. Só que aí, toda vez que eu mandava um e-mail, que era um e-mail mais geral, que tinha outras pessoas um pouquinho mais estratégicas, aí essa minha chefe chegava e falava assim, por que você não falou comigo antes? Tinha que ter isso, tinha que ter aquilo, tinha que ter aquilo outro. Aí eu levava aquela, sabe, sessão de falação. E é engraçado que eu comecei a sentir insegura todo e-mail que eu fosse mandar. Aí eu mandava um e-mail e ficava assim, cara, tipo, 20 minutos, 10 minutos. Eu falei assim, será que tá certo? Deixa eu corrigir. Não, será que não tá certo? Isso, perfeito. Até pouco tempo atrás, eu tinha esse mesmo sentimento. Parecia que vinha aquela vozinha assim, mas será que tá certo? Não tá faltando alguma coisa? Você tá errando em alguma coisa? Então, às vezes, a insegurança, ela vem disso. Não é só uma questão de infância também. Não, mas é de situação que você se coloca, onde as pessoas, de alguma forma, questionam a sua habilidade. Isso. Aí você percebe que sempre é um superior. É, verdade. Ela é a tua chefe, então ela é uma pessoa superior. Hierarquicamente falando e psicologicamente falando, ela sabe de algo a mais que você, Sim. pra ela estar naquela posição. Sim. Então, se ela diz que eu não sei escrever, ou se ela diz que eu preciso consultar, então ela tá certa. É uma verdade. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com as pessoas que a gente admira. Sim. Porque essas pessoas têm um poder sobre a gente. Com certeza. Então, se eu coloco essa pessoa psicologicamente um papel de admiração, se ela disser que eu sou feia, você acha que eu vou me ver como? Uma pessoa mais linda do mundo? E aí, às vezes, eu não consigo contestar. Então, uma pessoa pode dizer, por exemplo, o que a gente vê muito em relacionamentos abusivos. O homem fala pra mulher várias coisas sobre o corpo dela. Invalidando Sobre ali, a inteligência dela. Invalida. Como na cabeça dela, psicologicamente, o lugar psicológico que ele ocupa é um lugar de autoridade, um lugar maior, ela começa a se enxergar dessa forma. Caramba. E aí ela começa a se comportar dessa forma. Então, ao invés dela se arrumar pra sair, ela já não se arruma mais. Aí ela já começa a não cuidar muito do corpo, já torna aquela aparência mais desleixada. Porque eu preciso confirmar a visão que o outro tem de mim. Caramba. Então, aí vem a dificuldade de mandar um e-mail, porque eu preciso confirmar a visão que o outro tem de mim. Então, aí a tendência é o quê? Que eu vá lá perguntar dela Aí se vem tá o certo. medo, né? Igual aquela live que você falou sobre medo. Aí começa aquele Isso. medo. Aí você começa a não fazer. Aí Deixar vem o aquela processo de ação. autossabotagem. Aí vem essa... agora mesmo. Agora que vem a sabotagem. Porque você começa a falar assim, depois eu mando um e-mail. Isso. Depois eu mando um e-mail. Aí não manda. Não manda. Com medo ali de fazer aquela ação que você já sabe que pode ser uma pessoa que pode te ver, por exemplo, igual um story, por exemplo. Fazer uma live. Isso. Que é um dos problemas que as pessoas têm, às vezes, de insegurança, né? Não vou fazer uma story, não, vou fazer uma live, não. Poxa, será que as pessoas vão achar alguma coisa? Aí vem as invalidações que não nasceram por conta da live, não nasceram por conta do story, nasceram por conta de uma outra situação que aquela pessoa foi colocada em evidência e de alguma forma aquilo gerou nela aquele sentimento de que, poxa, talvez você vai errar e não tá legal. E aí vem cheio de pensamentos ansiosos. E se eu fizer errado, se não der certo, se as pessoas me julgarem? Então, a internet, assim, a gente sabe que tem lei, né, pra crimes cibernéticos e tal. É cibernético, né? Não? É, cibernético. Mas, assim, tem... Ali é meio que uma terra sem lei. A pessoa fala o que quer. Ela cria um fake, como é que tu vai descobrir quem é? E aí a pessoa chega lá e faz um fake contra você, e fala alguma coisa. Então, as pessoas... Eu lembro que uma vez eu postei um shorts no YouTube, e aí a pessoa disse assim... Nossa, a sobrancelha tá torta. Caramba! Aí eu respondi pra ela, falei, gata, foca no conteúdo. Que eu não sou, né? Eu não tenho uma sobrancelha aqui, eu não sou... Eu lembrei de outra coisa que me mandaram um vídeo, sabe? Tem uns amigos meus, tem aquele grupinho que somente manda meme. Aí um amigo meu mandou um vídeo de uma menina que era assim, ela tava andando normal. Aí tem um cara assim, aí ele falou pra ela, será que eu tô andando certo? Ela começou andando tudo errado assim, ó, será que eu tô andando certo? Ela começa a arrastar, eu falei, cara, e não é isso, né? Porque eu lembro quando a gente passava perto de um pessoal, todo mundo calava, assim, aí parece que vai andar assim, parece que nem as pernas funcionam mais. Com vergonha, que né? é as
insegurança, Sim. né? Tipo, aí entra essa questão da vergonha também tem relação com isso, com a insegurança? Tem, total. Tem total relação, Tem, né? porque a vergonha ela é uma emoção, a gente vai, né, já ver sobre isso no filme, já assisti divertidamente, finalmente, hoje. E aí ela é uma emoção que vem em decorrência de uma série dessas outras questões, porque é como se fosse um mecanismo ali. E aí, a partir daquele sentimento, daquela emoção, eu vou me tornar mais reclusa, eu vou entrando mais. Então, esse processo exige várias questões. Tem o que eu entendi sobre mim, tem a visão que eu tenho de mim mesmo, o quanto que eu me sinto capaz, segura, confiante para fazer e para falar. Aí entra o processo de autoconhecimento, porque se eu não sei que eu ando certo, se eu não tenho muita certeza daquilo que eu tô falando, qualquer pessoa que vem falar pra mim que tá errado, eu acho que tá errado. Nossa, é tão triste, né? Porque, na real, assim, a gente pode errar mesmo. Sim. E, assim, é estranho a gente também se culpar tanto, né? Tipo, poxa, eu posso simplesmente errar a escrita, eu posso simplesmente errar o que eu tô falando. Uhum. E qual que é o problema disso? Sim. Ou fazer um story e realmente errar e não... tá com a sobrancelha torta e tipo, qual é o problema? E assim, Né? Esse julgamento também, nossa, de... pessoal. Parece que eu tenho que ser perfeita ou de que é tão ruim receber um feedback. Uhum. Né? O quanto a gente tá pronto pra receber feedback. Eu lembro que eu tinha uma dificuldade muito grande de receber feedback, sabe? Sempre tinha um questionamento, sabe? Tipo, mas é isso aqui, aquilo outro. Sempre tinha uma justificativa, Sempre tinha, parece que tem uma dificuldade de receber um ponto, porque, poxa, talvez realmente não tá legal. Né? Então, assim, isso de alguma forma eu fico me perguntando, né? Essa fragilidade que a gente tem de alguma forma, né? Será que essa forma da gente, de alguma forma... ter essa insegurança veio de uma situação delicada e tudo, mas e como que a gente entende que isso é uma insegurança? Acho que o primeiro ponto, né? Não, realmente eu não faço por insegurança. Peraí, vamos reconhecer que eu realmente não abri meu negócio ainda por insegurança. Eu realmente não subi de cargo por insegurança. Eu não pedi conta desse trabalho, fui para um trabalho melhor por insegurança. Sabe? Como que a gente realmente consegue identificar que isso é insegurança? Para até abrir o olho das meninas que estão vendo a gente aqui, os rapazes que seja, para que eles identificam que tem uma causa em relação a isso, que eles têm que olhar para isso, porque é um ponto muito importante para que eles consigam realmente crescer, sabe? Total. Assim, é difícil porque a nossa mente, ela dá boas razões pra gente fazer o que a gente faz. Então, quando esse processo de autossabotagem, ele é muito bem feito, ele é muito bem articulado. Então, eu tenho motivos reais pra não fazer aquilo que eu faço. Porque o risco é real, porque vai acontecer. Só que assim, quando eu paro pra olhar assim, cara, o que eu planejei pra minha vida? Eu quero tanto isso aqui, mas eu olho, passou a semana, eu não me projeto pra isso. Passou 6 meses, eu não me projeto pra isso. Por quê? Aí, quando você questiona a pessoa, ela vai dizer, mas é porque eu tenho marido, eu tenho filho, tenho as coisas, não sei o que, tem periquito, tem papagaio, é porque não deu, porque eu tenho que passar rápido, porque eu vivo ocupada. Só que excesso de ocupação também é autossabotagem, porque eu não consigo estabelecer minhas prioridades. Então, as inseguranças, elas vêm através desses pensamentos, desses sentimentos, assim, e se não der certo? E se eu não conseguir? E se eu fracassar? E até que ponto é insegurança ou zelo? Aí a gente vai pra evidência. Então, o que a gente faz, o que eu faço sempre durante as sessões com os pacientes é, vamos achar uma evidência disso aqui? Eu acho que eu não sou boa nisso. Beleza, vamos ver, talvez vamos tenha que melhorar. Talvez o que eu falo pra eles é o seguinte, a gente tem 3 possibilidades. Pode estar 100% certo, 100% errado, ou parcialmente certo ou parcialmente errado. Sim. E a gente vai saber. E aí, se você tem evidência de que você, de fato, não consegue, vamos lá pra linha. O que na minha vida eu já quis fazer que eu não consegui, que eu fui muito ruim, porque eu sou ruim mesmo. E aí a gente vai catando essas evidências. Então, realmente, isso aqui não é pra você. Ou isso aqui... tem que melhorar. Vozes da sua cabeça que você entendeu em algum momento que isso aqui não era pra você. Então, essas experiências que a gente tem e vai carregando ao longo da vida, de certa forma, é como se elas setassem o tom. Mas é importante a gente olhar pro seguinte lugar. O que eu quero hoje conquistar e o que tá me atrapalhando. Porque o que eu vejo muito nas pessoas, elas têm habilidades técnicas incríveis e até práticas às vezes, mas emocionais não. Isso. Então a criança emocional que mora em mim, que mora em você, que mora em todo mundo aqui, ela tem uma autorreferência muito forte. Quando você falou do feedback,
Porque o feedback não é sobre o trabalho que eu posso mudar, é sobre mim. Sim. E aí, quando é sobre mim, dói. Dói. É um soco no estômago. Porque daí a pessoa não tá falando, olha, você errou aqui tal processo, tal número. Ah, caramba, eu errei. Só que eu vou entender? Caraca, como que eu sou uma besta? Como que eu sou... Ah, eu não presto pra esse trabalho não é pra... Aí eu começo a catastrofizar tudo aquilo. E aí a minha visão que eu tenho sobre mim, eu sabia que isso aqui não ia dar certo. Eu sabia. E aí, quando eu falo isso, quando eu me dou essa sentença, o que eu tô dizendo pra mim? Meu comportamento precisa confirmar aquilo que eu acredito. Verdade. E aí eu vou agir de forma insegura, eu vou ter resistência ao feedback, porque eu não posso crescer. Eu entendi que eu sou incapaz, eu não posso crescer. E aí a gente vai girando em torno disso, é um ciclo que sempre se repete. E a gente também tem o contrário, né? Tem gente que é muito seguro, quer mostrar muita segurança em uma coisa, sendo que na verdade não é segurança. Não. Assim, porque tem gente que consegue, mesmo assim, cara, você consegue olhar e falar assim, cara, isso aqui tem que falar demais que é boa, tem que falar demais que a pessoa... Consigo. Isso também tem a ver com insegurança? Tem. Querer criar uma imagem extremamente forte, ou extremamente corajosa, ou extremamente segura, e o tempo inteiro mostrando e falando que é isso, mas na verdade tá ali uma criança insegura também. Total, porque é uma forma, é o que os narcisistas fazem, por exemplo. Os narcisistas, eles são pessoas extremamente inseguras, que eles se vestem de um papel extremamente seguro para subjugar as vítimas, as pessoas que são vítimas deles. Então, eu me coloco numa posição superior, como se eu soubesse mais do que você, e eu faço você se sentir inferior a mim. E aí você já me vê daquela forma que eu falei. Você, nossa, fulano é incrível, olha só. E aí eu me cerco de pessoas inseguras. Caraca. E aí quando eu me cerco de pessoas inseguras, essas pessoas me acham tão segura e tão confiante que elas nunca vão questionar minha capacidade. Nossa. Aí eu tô no oásis. Eu cheguei assim no meu... E quando essa pessoa se deparar com uma outra situação de uma pessoa que é segura e percebe, tipo... repele assim a relação? Não dá certo. Não dá certo. Não dá certo. Porque assim, existe a segurança e a assertividade e existe o comportamento, às vezes, exacerbado disso. Então, essa pessoa que ela é demais, ela sempre tá querendo diminuir os outros e ela se coloca nesse lugar superior. Eu sei. Cola em mim que é sobre mim. E não é sobre você. Aí é sempre sobre mim. Não é assim, eu vou te ajudar a fazer tal coisa, esse aqui é o caminho. Não, eu vou salvar a sua vida. Nossa. Eu é que vou fazer isso, porque eu é que faço isso com as pessoas. Então, a gente já começa a ver uma visão muito egocentrada. Esse egocentrismo, eu me coloco nesse pedestal. Então, como que eu, que sou seguro e confiante, vou admirar uma pessoa que se coloca num pedestal, sendo que não é sobre isso? E é triste, né? Porque a pessoa tá ali se mostrando o tempo inteiro seguro, chega em casa e chora no banheiro igual criança. Processo depressivo, ansiedade, né? E assim, essas pessoas que arrotam lá em Manaus, a gente fala muito, né? Falando come ovo e arrota caviar. Então, essas pessoas, elas têm uma necessidade muito forte de externar as habilidades, sabe? De externar aquilo que ela é boa em fazer, porque ela quer elogio. Sim. Ela quer elogio constante, validação, ela quer validação constante, e é uma forma de você não acessar as inseguranças dela. Então é uma forma de se proteger. Insegurança, né? Sim, assim, eu tenho um olhar bem clínico em relação a isso. Então, eu brinco que a gente tem cheiro, né? Assim, a gente sente cheiro, assim como a gente sente de insegurança, a gente sente desses excessos também. Entendi. Aqui, ó, acho que pra deixar pra nossa audiência, né? Como eu consigo identificar, tipo, exemplos de insegurança no meu dia a dia, por exemplo. Porque eu posso ser inseguro nas minhas relações com amizade, trabalho, né? Negócios, pessoal. Então, principalmente a gente que fala muito sobre empreendedoras, né? Até que ponto eu consigo identificar que essa falta aqui tem a ver com insegurança? Você acha que tem uma relação, como identificar isso, por exemplo, dentro de um posicionamento, alguma coisa assim? Como que a gente poderia mostrar isso para as pessoas? Um dia desse eu vi um Instagram de uma moça que ela oferecia acho que era mentoria para empreendedor, alguma coisa assim. Aí eu fui olhar. O Instagram dela é lindo, assim, tipo uma revista, sabe? Fotos muito bem trabalhadas, mas não tinha um vídeo. E aí não tinha um vídeo, não tinha um Reels com a cara dela falando, não tinha nada. E eu falei, tem alguma coisa errada aqui. Porque, assim, a pessoa com o Instagram desse já, com 5, 7 mil seguidores, 6 mil, pouco eu acho, não tem um vídeo, não tinha um stories falando, só tinha stories escrito,
foto e tal. Então, assim, o que isso diz pra mim? Você entende? Então, isso aqui tá na nuance, tá nas entrelinhas. E que às vezes a gente, por não conhecer algumas coisas, a gente se deixa se ludibriar por uma pessoa dessa. Então, como que eu vou entrar no Instagram e comprar algo de alguém que eu não vejo não sei nem qual é o tom da voz dessa pessoa? E como a pessoa tá oferecendo mentoria para empreendedor, que o empreendedor tem que dar a cara a tapa, não em relação a vídeo, mas em relação a network. A vida mesmo, aprender né? a falar com as pessoas. Não é só Sim. sobre gravar vídeo, mas você vai pro evento, você tem que saber falar do seu negócio. Sim, com certeza. Se a pessoa não grava um vídeo. Então, assim, existem essas questões que a gente avalia nessas entrelinhas, mas a insegurança, ela vem através da procrastinação, principalmente. Eu procrastino aquilo que eu tenho medo de enfrentar. E eu só tenho medo de enfrentar aquilo que eu não me sinto capaz de enfrentar. Então, o que eu tô procrastinando aqui? Então, eu tendo uma paciente que ela diz, estou procrastinando fazer inglês e tal. Eu falo, quanto que você julga capaz de aprender inglês? Nossa, de 0 a 10. Aí ela, eu acho que eu não consigo, porque eu já fiz tantos anos, eu não consigo falar. Só que olha só que curioso, ela não consegue falar. Quantas vezes ela tentou de verdade falar? Ela nunca ousou falar verdadeiramente. Então, ela nunca ia conseguir. Por quê? Ela precisa reforçar a crença de que ela não consegue. Então, ela não faz. E aí ela reforça que ela não consegue. É muito aí mais fácil você não fazer, né? Por essa lógica, tipo assim, pro cérebro, até pro cérebro você fala, né? É muito mais fácil você realmente comprovar que não vai dar certo. Porque daí tu fica na tua zona de segurança. Aí tu diz assim, eu não consigo, falar inglês não é pra mim. Só que quando a gente vai fazer a linha do tempo e a avaliação do contexto, não tem ali um foco. Quantas aulas de conversação você participou? Nenhuma. Isso. Quantas vezes você foi e tentou conversar com outras pessoas? Nenhuma. Então, com base em quê? Cadê a evidência de que você, de fato, não consegue se você nunca tentou? Isso. Entende? Aí a gente tá toda hora, evidência. Então, às vezes, assim, a insegurança tá atrapalhando a pessoa de subir de cargo, atrapalhando a pessoa a abrir o próprio negócio, ou até expandir esse negócio, porque se ela não vai, às vezes, não trabalha essa insegurança, porque tem formas, a gente vai falar um pouco sobre isso, ela não vai conseguir fazer um contrato legal, fechar uma negociação importante, fazer uma contratação efetiva. O quanto que eu tenho essa disponibilidade pra assumir responsabilidade. E às vezes isso tá na forma que você fala. Se eu falo assim, Jenny, se tu tiver um problema, com quem que tu conta? Aí tu pode dizer, cara, eu conto comigo, que eu consigo, e depois eu posso ver com meu marido, se ele me ajuda. Mas tem gente, não, conta com fulano, conta com todo mundo, menos com ela. Menos com ela, né? Menos com ela mesma, entende? Ótimo em delegar, né? E aí, assim, falta essa falta de assumir essa responsabilidade sobre a própria vida. Sabe? Se der merda aqui, o que você vai fazer? Aí eu tenho um paciente que fala assim, eu vou falar com meu marido. Cara, cadê tudo nessa vida, cara? Acorda, não é sobre isso. Não pode ser isso, é uns pontos, né? Às vezes a pessoa não consegue realmente crescer por essa visão de que alguém tem que fazer alguma coisa por ela. Eu preciso fazer e eu tenho que assumir o risco, que se der ruim, eu tenho que falar que foi eu. É a minha cara. Então vem um senso de coragem aqui, né? E eu acho que é bom a gente trazer um pouquinho de estratégias pra essa galera, né? Tipo, estratégias pra vencer. É claro que a gente sabe que tem pontos específicos, a pessoa tem que estar na terapia. Sempre, a gente vai sempre indicar. Né? Inclusive, né, psicóloga maravilhosa aqui. Cara, inclusive, se vocês precisarem de indicação, né? Pode deixar aqui embaixo, a gente tem os links aqui, pode mandar mensagem. Isso. Então, assim, quais são as estratégias que a pessoa pode ter, assim, às vezes no dia a dia? Tem uma que eu acho que eu uso, deixar mais fácil aquilo que é difícil. Sim, muito bom. Preparar mais o ambiente, assim, sabe? Eu sou insegura, sei lá, uma situação simples. Eu não gosto de fazer tal coisa. Cara, sei lá, eu facilito mais aquele campo, aquele local para poder fazer as coisas. Não sei se isso poderia ajudar com insegurança, mas será que é uma parceria? Eu tenho dificuldade de fazer uma live, eu tenho insegurança. Será que não chamar uma outra pessoa pra fazer com você? Sim. Talvez seja legal. Ou gravar um vídeo, editar, gravar várias vezes. Inclusive tem métodos agora de vídeos. Você grava um pouquinho segundos, vai lá, corta, coloca um pouquinho, coloca um pouco. Então aí você vai treinando a fazer isso também, que aí você vai tapeando ali a sua insegurança e vai fazendo e evoluindo. Mas assim, mais técnicas mais reais, assim. E acho que
científicas, né? Científicas. Traga pra gente, assim, o que você deixaria pro pessoal para que eles consigam se desenvolver, entender e, de alguma forma, vencer essas inseguranças? Cara, durante a terapia a gente trabalha, depois de arrumar o terreno, a gente constrói uma base, né? É como se a gente tivesse construído uma casa. Então a gente não constrói casa pelo telhado. Então não tem como eu chegar com uma pessoa que é insegura e dizer assim, geralmente, tá, gente? Não é uma regra. Mas a ansiedade social deixa as pessoas mais inseguras. Porque às vezes ela tá ligada à performance, a muitas questões ali que envolvem nosso sistema de crenças mesmo. Então a gente vai colocar o chão, vamos colocar o piso ali. Então a gente prepara essa questão emocional que é entender de onde vem essa insegurança. Sim. Ela é sobre o meu senso de capacidade? Ela é sobre o meu senso de suficiência? Quanto que eu acho suficiente? Eu sempre falo para as pessoas que eu tenho 5 pós-graduações. Eu não me orgulho disso, porque assim, era uma insegurança. Eu nunca achava que eu tinha conhecimento suficiente. Então eu sempre ia estudando. Teve uma época que eu fazia 2 pós, uma durante a semana e uma no final de semana. E aí depois eu ficava, cara, mas eu preciso de mais. Esse eu preciso de mais também é um buraco sem fundo. Então aquelas pessoas... Evidências aí, ó. Evidências. E assim, cadê aquela empreendedora que compra 350 cursos e nunca é o suficiente? E aí ela compra um monte de curso, não consegue aplicar nada. Olha só o sistema, desenha na tua cabeça. Eu acho que eu não consigo porque eu não tenho aquele conhecimento. Aí eu compro o curso... Compro 1, 2, 3, 4, 5. Só que por conta da minha rotina das coisas que eu tenho que fazer, você não consegue fazer, eu não consigo fazer todos. Aí isso vira eu não consigo estudar aquele curso que eu comprei. Aí isso fica, eu não consigo estudar porque eu sou incapaz, porque eu sou insuficiente, porque eu não quero, porque eu não consigo, porque eu não consigo entender. E ela deprime. Não deprime no sentido de depressão, mas o humor dela fica assim... porque eu não consigo... Nossa, quantos relatos a gente ouve em relação a isso? De sobrecarga de conhecimento. O excesso de conhecimento, sabe? A total falta também é verdadeiro. Então, percebe que a gente tem polos. Mas o mercado deixa a gente também... O jeito total. Que o mercado... E a internet... Eu falo mercado, tá? Eu gosto de separar o mercado de internet. A internet deixa a gente insegura, né? Deixa. Eu falo usando a gente em geral. Tá pela comparação também. Pra me colocar ali de acordo com os nossos ouvintes, né? Poxa, tanto de gente dando certo, consegue, sei lá, ter uma vida diferente, tá ali na praia numa terça-feira, ou falando de celular cheio de notificação, ganhando grana, ou vivendo uma vida perfeitamente linda, com o corpo dos sonhos. Fala, cara, é difícil. Você fala assim, cara... Será que eu vou realmente conseguir isso? Aí gera essa insegurança, porque parece que automaticamente você cria aquele padrão de que não, acho que aquilo ali eu não vou conseguir. Ou é muito difícil, né? Então, acho que por isso também que veio esse desejo nosso também. A gente tá com esse projeto, né? Acho que é bom trazer pra galera, quem segue a gente, conhece a gente dentro do nosso LinkedIn, ou dentro do Instagram. A gente tá mais presente no LinkedIn, Sim. né? É trazer essa visão, tipo, de mentalidade de negócio. Porque tá tudo muito casado. Não adianta você estar o tempo inteiro se desenvolvendo no seu curso, desenvolvendo, procurando métodos e sua mentalidade está ali de procrastinação, sua mentalidade está que não vai conseguir, que você não vai conseguir se ver lá na frente. Você nem consegue se ver. Você está mais se comparando que realmente materializando ou se vendo fazendo aquilo. Então, eu acho que... Por isso que nasceu esse desejo. Porque a gente sabe que isso acontece. A gente sabe que nós vivemos uma era da ansiedade, vivemos uma era da depressão, né? Então, e dentro desse mercado, principalmente as pessoas que querem realmente crescer e desenvolver, nasce esse sentimento, né? De que, será que realmente eu vou chegar até lá? Aí tem comparação, né? Sim, aí vem comparação e vem um tanto de coisa. Então, acho que, inclusive, vai ter um evento presencial aqui em Florianópolis, dia 6/7. É o primeiro de muitos, né? Eu acho que esse episódio já vai ser depois, mas aí a gente vai deixar a lista de espera aqui embaixo para a próxima data. Então, se você for de Florianópolis ou região, coloca aqui seu nomezinho aqui nessa lista. Coloca aqui seu nomezinho aqui nessa lista que a gente vai te colocar num grupo para te avisar em primeira mão. E assim, vai ser o primeiro de muitos, porque a gente tem muita certeza do impacto que a gente vai causar. A proposta é realmente esse, assim, de ter uma prática para te ajudar a desenvolver o seu negócio, desenvolver seu produto, desenvolver essa entrega que você quer fazer pro mundo e ao mesmo tempo desenvolver você. Sim. Né? Porque existe o CPF... que tá ali de trás ou na frente, CNPJ, né? Tá na frente do CNPJ. Tá na frente do CNPJ, né? Total. Então tem que ser olhado. Por isso e que, assim, que a gente nasceu esse desejo grande, assim, não adianta a gente achar que a gente vai se sentir segura. Ah, tá, então quer dizer que eu não vou comprar mais nada, eu não vou fazer mais nada?
O que te deixa seguro é um conhecimento assertivo e a prática desse conhecimento. Sim. E é por isso que a gente decidiu não ficar falando, a gente vai botar você pra fazer. Literalmente fazer. Então você vai chegar lá com o notebook, com o celular, vamos fazer as pesquisas, vamos fazer o que tem que fazer. Pra você sair de lá com aquilo que você tem que fazer em casa e dar conta desse negócio mais pra frente. Porque o que faz a gente procrastinar é a gente não saber por onde começar. Então eu quero muitas coisas, mas eu não sei por onde eu começo. E aí isso vai me deixando cada vez mais insegura. Aí eu vou procrastinando. Ou eu acho que eu preciso de mais um curso, eu preciso fazer mais um movimento. E aí eu tô sempre recalculando rota. Eu recalculo e eu não chego em lugar nenhum. Aí meu faturamento tá estagnado. E aí quando a gente olha, não é sobre a empresa ou sobre o produto, é sobre você. É sobre como você se enxerga. Então não adianta investir apenas em se desenvolver. Tem que se conhecer. São dois processos esse iguais. processo, eu entendi que não é momento, assim, agora é o momento de eu parar, igual eu tive, né, uma mente pausa estratégica. Aí eu vou dar uma pausa estratégica, não vou estudar nada, eu vou só olhar pra mim. Mas na verdade tem que ser algo que é rotina. Inclusive a gente tem um episódio aqui falando sobre rotinas de sucesso. Que dentro da sua rotina, você tá falando do seu negócio, você tá falando de você o tempo inteiro. Tudo conversando. Tudo conversando, tá tudo porque indo enquanto junto. você tá se desenvolvendo o tempo inteiro, você tá olhando pra você e dando conta disso tudo, né? Então, eu acho que das estratégias que eu falo é construa uma rotina. Isso. Uma rotina que te favoreça, uma rotina que favoreça seu negócio, que você consiga olhar pra si. Porque, assim, se a sua base não tiver estruturada, Ela cai. ela vai cair. Qualquer sabe? vento forte desaba, né? Isso. E também você não vai conseguir falar assim, cara, miro lá na escala, miro em ter um negócio realmente ali que eu consigo, sabe, sentir, mas ali tá dentro, a sua base não tá legal. Sim. Nem você realmente tá acreditando que você vai conseguir ter isso. É. Então, essas estratégias de realmente olhar pra base, procurar um profissional, um psicólogo, procurar mentores. Gente, eu vou sempre indicar. Mentoria, inclusive eu tenho minhas mentorias, tá? A Tati também tem as mentorias dela, muito assim, aplicando a parte profissional dela, de encontrar o propósito também, de né? entender De se desenvolver. Entender quais são as crenças, feridas Sim. que te paralisam pra gente trabalhar em cima dela. E eu voltada muito pra construção de produto, desenvolver realmente um negócio que faz sentido, que resolva, que seja apaixonante para as pessoas. Então são mentores, assim, a gente tá aqui nesse YouTube pra entregar pra você um conteúdo, né? E também levar pra você assim, cara, existe uma relação de confiança que a gente tá construindo aqui, né? Então, se você sentir que também tá pronta pra falar assim, cara, eu acho que faz sentido eu procurar ter essas duas aí como minhas mentoras, pode nos procurar, tem os nossos contatos aqui embaixo. Porque, assim, independente se você não assinar nenhum dos nossos produtos, mas que você mantenha aqui com a gente, ouvindo, vai no nosso Instagram, vai no nosso Spotify, mas que aqui no YouTube, mas que você esteja alinhada com esse tipo de conhecimento rico que vai te levar para um outro nível. E assim, às vezes a gente quer muito produto, quero ganhar dinheiro. Cara, mas enquanto eu me sentir insegura em relação a mim mesma, quando eu tiver uma necessidade enorme de agradar as pessoas ou medo de desagradar as pessoas, como que eu vou me posicionar? Se posicionamento eu botar minha cara lá e falar aquilo que eu acredito, porque que eu acredito. Aí se vier uma pessoa dizer assim, mas é porque você tá errada, aí você coloca o rabinho entre as pernas e fecha o teu negócio e vai embora, porque vem uma pessoa lá da puta que pariu 3 vezes dizer que tu tá errada. Então, essa confiança, ela precisa ser assertiva, até pra você vender o seu produto. E não tem como eu falar pra você, agora faz isso, aquilo que vai resolver. A gente aqui realmente não vai te dar a solução pra essa insegurança. A gente vai te dar uma visão pra você reconhecer que você não consegue desenvolver por conta da insegurança. E a partir disso, você vai olhar pra isso com muito mais carinho. E é a exposição. Acho que, independente de qualquer coisa, a gente só vence nossos mesmos se expondo começar a fazer eles. Aos poucos, né? Fazendo tudo isso. Então, precisa ser feito. Eu identifiquei que eu tenho uma insegurança, tô paralisada aqui na minha carreira, eu quero progredir, tô arrumando desculpa. Qual é a desculpa que você tá se dando pra não fazer o que você precisa fazer? Às vezes é o tempo, é o periquito, papagaio, é um monte de coisa. E assim, como eu falei, as estratégias de autossabotagem, elas são muito robustas. Elas são reais. Então a gente precisa estar atento a isso. Porque às vezes, eu não faço...
Ah, eu ia estudar, mas sabe o que? Que a minha casa tá muito bagunçada, eu preciso arrumar. Olha só. Não prepara o ambiente. Não que eu prepara o falei, você quer ambiente, estudar, exatamente. Sabe que amanhã você tem uma rotina de estudo? Prepara o ambiente antes. Prepara, pra que isso não te Aí, desfoque agora ali. minha estratégia deu certo. Pra esse momento, prepara o ambiente, prepara pra o que você sabe que é difícil, que é estudar no outro dia, se torne algo mais fácil. Mais fácil. O papo tá maravilhoso como sempre, mas a gente vai ficar por aqui. Vamos ficar por aqui. Nossa, muito obrigada meu mais amor. uma vez, tá? É incrível estar com você. É sempre maravilhoso estar aqui com a Tati, estar aqui com vocês e aqui com o nosso time também, né? Dá oi aí, menino! Todo mundo empolgadíssimo trabalhando sexta-noite. Todo mundo aqui, sabe, trabalhando em prol de levar isso pra vocês, tá, gente? A gente tá muito contente com isso. E que vocês divulguem esse canal, porque ele vai fazer sentido. Se faz sentido pra você, faz sentido pra muitas outras pessoas. Pra muitas outras pessoas. Bora É lá. isso, Jenny. Beijo pra você e até o próximo episódio.